por esse assunto aí da SAF, da, do orçamento do futebol, que o Conselho pediu e vocês soltaram a nota. E alguns não entenderam, né? Queria que você explicasse para o torcedor como é que funciona isso aí, por favor. Bom, Irmã, acho que esse assunto é até um assunto simples, que às vezes se cria uma, vamos dizer assim, uma confusão sem nenhum motivo, assim, mas também a gente está mudando um pouco o estilo de gestão, enfim, o formato, é tudo novidade, então é sempre legal a gente bater isso. Simplesmente foi pedido pelo conselho da associação, então é legal a gente só ressaltar aí as casas agora, o orçamento, e a minha resposta foi que a gente não tem uma linha direta da SAF, o CEO da SAF não responde ao conselho da associação, ele responde ao conselho da SAF, e dentro do conselho da SAF tem um representante da associação. Então, o conselho da associação atropelou até o representante deles. Então assim, a gente tem uma convocação agora para apresentar o orçamento ao conselho da SAF, e dentro do conselho da SAF tem um representante da associação que vai receber todas as informações e vai acompanhar durante o ano, vamos dizer assim, o realizado desse orçamento, enfim, e vai ter essa comunicação. Além disso, também tem o fechamento contábil, o fechamento fiscal do ano, que o ano nem acabou ainda, então aí a gente tem 3 meses após para entregar, e a gente contratou uma auditoria independente que vai concluir esse documento e vai apresentar a associação dentro do conselho da SAF. Então, assim, por que eu falei assim, gente, a gente tem conduzido da maneira correta, assim como a gente regulou nos contratos, que foram aprovados por todos eles, todos os conselheiros, entendeu? Então, simplesmente isso, não foi que eu neguei apresentar o orçamento, muito pelo contrário, é só uma questão de educação e uma questão de a gente conduzir e cumprir os contratos, assim como eles querem que a gente cumpra os contratos, eles também têm que cumprir os contratos, e é importante, assim, a gente ficar evitando construção de narrativa, a gente vê muita gente, às vezes no Twitter, sempre a pessoa que fala mal sempre é a pessoa que está construindo narrativa e tem algum viés político, vamos dizer assim, e sempre vai ter isso dentro do conselho da associação, tem 5, 10 conselheiros que nunca ajudaram e sempre lutaram contra a SAF e vão continuar lutando, entendeu? Então, a associação ali, o conselho, tem muita política, então a gente tem que conseguir separar isso. Então, vamos lá, eu respondo ao conselho da SAF, dentro do conselho da SAF tem um representante da associação, e lá ele vai receber toda a documentação. O que a gente tem que se preocupar é que algumas informações são confidenciais para a gente se proteger, o América como um clube se proteger, não sair informações para o ABC, para outros rivais, das nossas contas. Então tem coisas que são, algumas coisas não, algumas coisas a gente pode abrir, enfim, e a gente vai conduzindo. Só que o que é importante ali é que eu rechacei a linha direta com o conselho da associação, porque senão todo mês, toda reunião de conselho de associação vão pedir coisas para a SAF, e não é esse o rito. O rito, a gente responde ao conselho da SAF, onde estão todos os acionistas, inclusive a associação, que hoje é representado pelo Bruno Macedo. Então o conselheiro acabou sendo atropelado pela própria associação, atropelado, ele é o representante, ele que é o porta-voz da associação hoje com a SAF. Se vai mudar, a associação que decide, não tem nada a ver com a SAF. Então a associação pode amanhã mudar, não ser mais o Bruno, enfim, isso é uma decisão da associação que não envolve nada da gente. Mas todo o rito está em contrato e todo contrato vai ser cumprido, e a gente está muito tranquilo quanto a isso. Então, assim, o ano nem terminou e nem começou 2024, então, assim, a gente está muito tranquilo nesse sentido, e está tudo sendo conduzido, entendeu? A gente convocar agora, amanhã, essa reunião do orçamento, o conselheiro da associação vai receber todo o orçamento, ele recebe amanhã mesmo, então ele já vai ter tudo, ele só tem que conduzir da maneira correta, e o conselho da associação tem que amadurecer nesse sentido, de não vazar as coisas. A minha resposta vazou em simplesmente 15 minutos, e às vezes a gente acha que isso tudo é orquestrado, enfim, tem todo um desenvolvimento por trás para a construção de narrativa, porque a notícia saiu como se eu tivesse negado o orçamento para o clube, que não, que a SAF não mostra mais nada, e não é isso, é simplesmente uma educação de rito, a gente tem que cumprir o contrato, e vale para a SAF, vale para todo mundo, entendeu? Então não vai ter atropelo nesse sentido, e a gente sempre vai conduzir da maneira correta. Não sei se ficou claro, a gente pode voltar aí quantas vezes quiser. Não, Pedro, para mim ficou claro, e até porque a SAF, por contrato, né, tem um orçamento mínimo, né, de 7,5 milhões, estou abrindo aqui da Série D, né? Futebol profissional. Por
para o futebol profissional, 7,5 milhões. É claro que é o mínimo, né? Então, eu não vi polêmica nisso, não. Criaram uma polêmica desnecessária, como sempre, né? Umas polêmicas desnecessárias, né? Eu não sei qual é o intuito dessas pessoas, né? A gente tenta procurar balancear ali nos dois lados, mas é difícil você entender. Se tem um orçamento mínimo, que são 7,5 milhões, se vocês apresentarem, olha aqui, ó, 7,5 milhões, acabou. Não tem motivo para ter discussão, né? Exato, exato. Tem a construção do contrato, acho que é legal, assim, essa é a grande força que a gente tem, né? O América agora, futebol, ele vai ter um orçamento mínimo independente da divisão. Então, assim, e são orçamentos mínimos super competitivos. Então, está em contrato isso e tem que ser cumprido além dos 10 milhões em 3 anos de investimento no CT e na Arena América. Então, assim, isso, assim, acho que todo americano hoje sabe disso, entendeu? Não precisa ter nenhuma... A fiscalização ela vai acontecer quando acabar o ano e vai ser auditada por um... A gente contratou a BDO, que é uma Big Five aí que a gente chama, que são os principais auditores independentes do Brasil e do mundo, assim, são multinacionais, entendeu? Então vai ser auditado todo o balanço, DRE, enfim, vai ser tudo auditado para essa empresa e vai ser entregue para a associação. Então, assim, não tem nenhum motivo de 20 de dezembro a gente entrar no Twitter e construção de narrativa disso e a associação soltar um requerimento para o CEO da SAF pedindo o orçamento, quando não é esse o rito. Então, assim, o conselheiro deles, que foi designado pela associação, vai participar agora do Conselho da SAF, vai aprovar o orçamento em conjunto com a gente, e lá vai ter. E eu posso afirmar aqui que o orçamento mínimo foi superado. A gente não vai ficar se limitar aos 7,5 milhões. A gente quer subir esse ano, então a gente botou um orçamento maior, 20%, 30% maior do que isso. Então assim, estou falando isso estritamente do futebol, entendeu? Então aí tem os outros custos e despesas. Mas do futebol profissional a gente vai superar isso e tá muito tranquilo nesse sentido. Mas sempre tem esse desgaste e gasto de energia, Osmar, com coisas que parece que a gente fica brigando entre a gente, entendeu? A gente tem tanto problema para enfrentar que dentro do América a gente fica se degradando e tá tudo escrito. Então, assim, o contrato já foi batido, tá exposto, enfim, tá tudo na junta comercial, como eles gostam de falar, tá tudo lá, entendeu? Então, assim, não tem muito que... E assim, o que não vai ser feito mais, Osmar, não vai ter mais atropelo. Vai ser tudo feito com auditoria independente, enfim, vai ser tudo certinho para exatamente a gente não se expor. Então, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que lutam contra. Então, quando tem pessoas assim, a gente tem que só se proteger nesse sentido. Mas, assim, questão de transparência... E aí ventilam isso também da questão da transparência, enfim. A gente tem que se proteger. É uma empresa, tem informações que são... Na nota explicativa que vai para o conselho agora, eu explico exatamente qual é a estratégia que a gente vai fazer para aumentar o sócio-torcedor, o que a gente vai fazer para aumentar a receita de bilheteria, o que a gente vai fazer para faturar mais em cada uma das linhas. Imagina isso aí virar público. Amanhã o Bira tem toda o nosso descritivo ali de nota explicativa de orçamento. Mas, assim, o que eu quero é só o seguinte: o conselheiro da associação apresenta para eles e não vaze. Pronto, tá ótimo. Então não tem problema nenhum. Mas ele vai ter lá, o conselheiro vai estar tudo exposto, não vai ter problema nenhum e depois vai ser auditado isso. Então, essa polêmica se cria e a gente fica perdendo tempo e energia.